Olá, bem-vindos a mais uma exploração a fundo aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar num documento que é mesmo chave, que molda o dia a dia de muita gente em Angola. É a Lei Geral do Trabalho, a Lei número 1223. A nossa fonte é o próprio texto da lei, um documento que, pronto, pode parecer denso, mas é fundamental. E a nossa missão é tentar destilar as ideias essenciais, os pontos mais importantes desta legislação para que se perceba melhor o que rege as relações entre quem emprega e quem trabalha, lá em Angola. Ok, vamos lá desempacotar isto. E, só para dar um cheirinho, sabia que a lei já entra em detalhes sobre coisas como o teletrabalho? E até tem regras específicas para proteger trabalhadores mais jovens? Vamos ver isto e muito mais. É isso mesmo. E, olha, estamos perante uma lei que é de facto ambiciosa, procura aqui um equilíbrio que é delicado. Por um lado, claro, proteger os direitos dos trabalhadores, mas por outro, também reconhecer as necessidades e a realidade das empresas no contexto angolano. É um ato de equilibrismo constante e vamos tentar perceber como é que a lei tenta fazer essa gestão ao longo dos seus artigos. Então, para começar mesmo pelo início, a quem é que esta lei se aplica? Parece que lança uma rede bastante larga, não é? Lança sim. Essencialmente, aplica-se à grande maioria dos contratos de trabalho em território angolano. Isto inclui, bem, o setor privado, empresas públicas, mistas, cooperativas, até organizações sociais. Há depois umas nuances para contratos feitos lá fora para trabalhar cara ou para trabalhadores de organizações internacionais, mas a regra geral é mesmo a abrangência. O objetivo é claro, criar um quadro comum para a maioria das relações laborais. Uhum. E quem é que fica de fora? Há assim grupos com regras diferentes? Sim, é. As principais exceções são, pronto, os funcionários ligados diretamente ao Estado, à administração pública central e local, institutos públicos, porque esses têm os seus próprios estatutos, não é? Regimes específicos. Também ficam de fora os membros dos órgãos de administração das empresas, tipo administradores ou diretores, quando não têm um contrato de trabalho subordinado, ou seja, quando a ligação deles é mais de gestão do que de executar ordens. E, claro, o pessoal das embaixadas e consulados que se rege pelas convenções diplomáticas internacionais. Ok, percebido. A lei também começa logo por definir uma série de termos. Há alguns que sejam mesmo cruciais para percebermos o essencial disto. Sim, sem dúvida. Algumas definições são a base de tudo. A própria definição de contrato de trabalho, por exemplo, é o ponto de partida. Aquele acordo em que alguém se compromete a usar a sua capacidade, seja manual ou intelectual, para outra pessoa ou entidade, seguindo as suas ordens e autoridade e, claro, em troca de um salário. Mas, para além do básico, é interessante ver como a lei já tenta incorporar conceitos mais modernos. O contrato de teletrabalho, por exemplo, definido como o trabalho feito fora das instalações da empresa usando tecnologias. Ah, isso é importante hoje em dia. Exato. Ou o contrato de estágio, que está focado em dar experiência prática às jovens que acabaram a formação. Mostra, de facto, uma tentativa de adaptar a legislação às novas formas de trabalhar. E para além destas definições, a lei também estabelece princípios fundamentais, certo? Como a questão do direito ao trabalho. Exatamente. Garante o direito a escolher livremente o trabalho, sem discriminações injustas, seja por raça, género, religião ou outra característica qualquer. E proíbe de forma muito clara o trabalho forçado ou obrigatório. E é interessante que a lei até especifica o que não é considerado trabalho forçado. Ah, como assim? Coisas como o serviço militar obrigatório, trabalho voluntário para a comunidade ou aquele trabalho exigido em situações de emergência nacional, tipo uma calamidade ou uma epidemia. Quer dizer, protege a liberdade individual, mas também reconhece as necessidades coletivas em casos excepcionais. Faz sentido. Falando nos contratos em si, como é que esta relação de trabalho começa oficialmente? Precisa sempre de um papel assinado, um contrato escrito? Bem, a relação começa com o acordo entre as partes, não é? Mas a questão da forma escrita é importante. A regra geral é que o contrato pode ter a forma que as partes acordarem, até pode ser verbal. No entanto, para certos tipos de contrato, a lei exige que seja escrito. Tem mesmo de ser. Quais, por exemplo? É o caso dos contratos especiais como o teletrabalho que falamos, o trabalho doméstico ou o desportivo e, muito importante, os contratos por tempo determinado. E se um destes contratos que devia ser escrito não o for, há uma consequência direta. Que é? Presume-se que a culpa é do empregador e o contrato passa a ser considerado por tempo indeterminado. Essencialmente, a falta de formalidade aqui acaba por proteger o trabalhador, garantindo-lhe, em teoria, mais estabilidade. Ah, interessante.
E o trabalhador pode sempre exigir que o contrato seja passado a escrito, mesmo quando não é obrigatório. Mencionaste contratos por tempo determinado e indeterminado. A ideia geral da lei parece ser que os empregos sejam estáveis, permanentes. Mas as empresas, por vezes, precisam de contratar só por um tempo. Como é que a lei gera isto? Correto. A estabilidade é a regra, é o que se pretende. O contrato por tempo indeterminado é o padrão. A lei permite contratos a termo certo, mas só em situações muito específicas e que sejam, à partida, temporárias. Não é uma porta aberta para evitar contratos permanentes. Ok, tipo quê? Pensa em situações como substituir um trabalhador que está de baixa ou de licença, responder a um pico inesperado de trabalho ou uma encomenda grande e pontual, realizar uma tarefa muito específica que está fora da atividade normal da empresa, ou então durante a fase inicial de lançamento de um novo negócio quando a duração ainda é incerta. A lei lista estas causas justificadas para tentar garantir que o recurso ao contrato a termo é mesmo para necessidades transitórias e não a regra. Percebo. E esses contratos temporários têm limites de tempo, não podem arrastar-se indefinidamente. Têm limites claros, sim. E variam conforme a razão do contrato. Não vou agora entrar em todos os prazos, mas a ideia geral é que sejam proporcionais à necessidade temporária. Uhum. Por exemplo, um contrato para trabalho sazonal pode durar uns meses, é natural. Enquanto um para substituir alguém que está ausente ou para uma grande obra pode ir até alguns anos. Mas o ponto-chave é que há um fim à vista, que está definido na lei. Em alguns casos muito específicos pode haver prolongamentos autorizados, mas lá está. A regra é a limitação temporal. Reflete aquele tal equilíbrio. Dar alguma flexibilidade às empresas, mas com salvaguardas contra a precariedade excessiva. E aqui é onde fica mesmo interessante. E aquele período inicial de experiência, quando se começa num trabalho novo, como é que isso funciona? O período experimental é uma fase importante. Nos contratos por tempo indeterminado, existe geralmente um período inicial que tipicamente é de 60 dias, 2 meses. Para cargos de maior complexidade ou desfia, pode ser mais longo, até 120 ou 180 dias. Mas isso tem de estar explicitamente descrito no contrato. Ok. E nos contratos a termo? Nos contratos a termo, só existe período experimental se for expressamente acordado por escrito. E é mais curto, no máximo 30 dias. O aspecto crucial deste período é a flexibilidade que dá a ambas as partes. Durante este tempo, tanto o empregador como o trabalhador podem terminar o contrato imediatamente, sem precisar de apresentar uma justificação ou dar aviso prévio. Ah, sim. Assim de um dia para o outro. Sim, paga-se apenas o tempo que já foi trabalhado e pronto. É uma fase de teste mútuo, para ver se a coisa funciona para ambos os lados. Se ninguém disser nada até ao fim, o contrato continua normalmente e esse tempo já conta para a antiguidade do trabalhador. A lei parece dedicar bastante atenção a proteger a esfera pessoal do trabalhador, mesmo dentro do local de trabalho. Que tipo de proteções é que existem aí? Sim, há uma secção inteira dedicada aos chamados direitos de personalidade. É uma área sensível. Garante-se a liberdade de expressão, claro, sempre com respeito mútuo, a integridade física e moral, e há uma proteção forte da privacidade. O empregador não pode andar a fazer perguntas sobre a vida familiar, a saúde, as opiniões políticas ou religiosas do trabalhador, a não ser que seja estritamente necessário para a função e, mesmo assim, tem de ser justificado por escrito. Mesmo exames médicos? Mesmo os exames médicos só podem ser exigidos se estiverem relacionados com a aptidão para o trabalho. E o médico só comunica à empresa se a pessoa está apta ou não apta, sem revelar diagnósticos ou pormenores clínicos. A vigilância no local de trabalho, como câmaras e assim, é permitida para a segurança de pessoas e bens, mas não pode ser usada para controlar o desempenho do trabalhador. E tem de avisar. Os trabalhadores têm que ser informados da existência e da finalidade desses meios. Basicamente, tenta-se garantir que o local de trabalho não anula a dignidade e a privacidade do indivíduo. Uhum. E existem grupos que a lei protege de forma ainda mais específica. Estou a pensar, por exemplo, nas mulheres grávidas ou que foram mães recentemente. Sem dúvida. A lei reforça a igualdade de género, incluindo aquela regra importante de salário igual para trabalho igual ou de valor igual. E depois há proteções muito significativas para a maternidade, sim. Durante a gravidez e nos meses seguintes ao parto, a trabalhadora tem uma proteção reforçada contra o despedimento. Só pode acontecer por uma falta disciplinar muito grave mesmo. Ok, isso é uma garantia forte. É? E tem direito a não fazer tarefas que sejam desaconselhadas para o seu estado.
O empregador tem de lhe arranjar trabalho compatível. Está dispensada de trabalho noturno ou extraordinário e tem direito a pausas durante o dia de trabalho para amamentar até o bebê fazer 1 ano. E a licença de maternidade? A licença de maternidade base é de 3 meses. Pode ser mais longa em casos como partos múltiplos e há ainda outras licenças possíveis, como para gravidez de risco. Existe também uma licença complementar não remunerada de 4 semanas e uma proteção especial contra despedimento por causas objetivas até 12 meses depois do parto. O objetivo é muito claro: proteger a saúde da mãe e da criança e evitar que a maternidade seja um fator de penalização profissional. E quanto aos mais jovens, os menores, como é que a lei trata o trabalho deles? A proteção dos menores é outra grande prioridade da lei. A idade mínima para trabalhar é 14 anos. E mesmo assim é preciso a autorização dos pais ou tutores. E o foco é garantir que o trabalho não prejudica a sua saúde, a sua segurança, o seu desenvolvimento ou a sua escolaridade. Só trabalhos leves, imagino. Exato. Só podem fazer trabalhos considerados leves. Há uma lista de atividades que são proibidas ou condicionadas para menores, como trabalhar à noite, em locais de diversão noturna, ou vender bebidas alcoólicas ou tabaco. Têm de fazer exames médicos regulares, anuais, até aos 18 anos, para garantir que o trabalho não os está a afetar negativamente. E trabalham as mesmas horas? Não, os horários de trabalho são mais curtos do que os dos adultos. Se tiverem menos de 16 anos, são 6 horas por dia e 34 por semana. Entre 16 e 17, são 7 horas por dia e 39 por semana. E há restrições ao trabalho noturno e extraordinário. Até o salário é ajustado. É uma percentagem do salário de um adulto na mesma função. Tudo isto visa proteger os jovens numa fase que é crucial do seu desenvolvimento. E para trabalhadores que tenham alguma deficiência ou capacidade reduzida, existem medidas de apoio previstas? Sim, a lei incentiva a integração dessas pessoas. Diz que os empregadores devem facilitar o seu emprego, adaptar as condições de trabalho às suas necessidades específicas e colaborar em ações de formação. O posto de trabalho deve ser compatível com o tipo e grau de incapacidade da pessoa. Estes trabalhadores têm direito a pedir um horário a tempo parcial, se isso for compatível com a função, e não podem ser obrigados a fazer horas extra ou trabalho noturno. E, claro, aplica-se o princípio de salário igual para trabalho igual ou de valor igual. A ideia é mesmo promover a inclusão e a igualdade de oportunidades no emprego. Falamos antes de existirem contratos de trabalho especiais. Em vez de estarmos aqui a listar todos, podemos focar-nos talvez em alguns que pareçam mais relevantes ou mais atuais? Claro, faz todo o sentido. A lei prevê vários regimes adaptados a situações particulares. O teletrabalho é um exemplo óbvio da atualidade, não é? A lei estabelece que os teletrabalhadores devem ter, em princípio, os mesmos direitos e deveres que os trabalhadores presenciais e protege a sua privacidade. Por exemplo, limita as visitas do empregador à casa do trabalhador. Ah, ok. Outro regime importante é o do trabalho doméstico. Historicamente, era um setor muito informal. A lei exige agora o registro na Segurança Social e formaliza a relação definindo deveres e direitos, quer seja a tempo inteiro ou parcial. É um passo importante. Sim, parece-me que sim. Talvez também mencionar o trabalho temporário, aquele que é feito através de agências de trabalho temporário. Tem regras próprias para proteger os trabalhadores que são cedidos a outras empresas. Cada um destes regimes tenta responder a realidades específicas do mercado de trabalho, mantendo um quadro de proteção mínimo. Mudando um pouco o foco agora. Quais são as obrigações principais de cada lado nesta relação? O que é que se espera do empregador e do trabalhador no dia-a-dia? Bem, é uma relação de direitos e deveres mútuos, como em qualquer contrato. Do lado do empregador, os deveres principais são dar trabalho efetivo ao trabalhador, não o deixar no banco sem fazer nada. Pagar o salário pontualmente, claro. Tratar com respeito e urbanidade. Garantir condições de segurança e higiene no trabalho. E cumprir a lei e os acordos coletivos que existam. Ok, e do lado do trabalhador? Do lado do trabalhador, espera-se que preste o trabalho com zelo e diligência, que cumpra as ordens legítimas do empregador, dentro dos limites do contrato, claro, que seja assíduo e pontual, que use corretamente os equipamentos e materiais da empresa, que guarde sigilo profissional sobre informações sensíveis da empresa e, fundamentalmente, que seja leal. É a base da relação de confiança mútua que deve existir. Uhum. E em termos de tempo de trabalho e descanso, horas diárias, pausas, férias, como é que a lei gere o nosso tempo, digamos assim?
A gestão do tempo é um capítulo extenso na lei e muito importante. A regra geral aponta para um limite de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Mas, claro, há flexibilidade e regimes especiais, como o trabalho por turnos, trabalho noturno, etc. A lei garante pausas durante o dia para descanso e refeição. Garante também um descanso mínimo diário entre jornadas de trabalho, pelo menos 10 horas seguidas. Essencial. Exato. E um descanso semanal obrigatório, que normalmente é ao domingo, de 24 horas seguidas. Muitas vezes este descanso é complementado com o sábado à tarde ou mesmo o dia inteiro de sábado, dependendo dos acordos ou práticas. Os feriados oficiais também são dias de descanso pago. E as férias? O direito sagrado às férias. Há as férias. O direito, regra geral, é de 22 dias úteis por ano. São irrenunciáveis, ou seja, o trabalhador não pode abdicar delas, tem mesmo de as gozar, e são pagas, incluindo uma gratificação adicional, um subsídio de férias. Há regras específicas para o primeiro ano de trabalho, ou para contratos mais curtos, como é natural, mas o objetivo é garantir que toda a gente tem períodos regulares de recuperação física e mental. Falando em pagamento e a remuneração, o dinheiro. Existe um salário mínimo em Angola e há bónus ou subsídios obrigatórios? Sim, a remuneração é obviamente central. E não é só o salário base, inclui outros complementos. A lei proíbe a discriminação salarial, reforçando aquele princípio de pagamento igual para trabalho igual ou de valor igual. E sim, existem dois complementos anuais que são obrigatórios por lei: a gratificação de férias, o tal subsídio de férias, e o subsídio de Natal. O chamado 13º mês, em alguns sítios. Exato, ou algo parecido. Cada um destes deve corresponder no mínimo a 50% do salário base mensal. É um apoio financeiro significativo para os trabalhadores. E sim, existe um salário mínimo nacional, é fixado e atualizado periodicamente pelo Presidente da República, depois de ouvir os parceiros sociais, os sindicatos e as associações de empregadores. Ok. A lei também é bastante rigorosa quanto à forma, local e data de pagamento dos salários e define que tipo de descontos podem ser feitos: impostos, segurança social, cotas sindicais se o trabalhador autorizar, adiantamentos, mas sempre com limites para proteger o rendimento líquido do trabalhador, para que ele não fique sem nada. Percebido. Para fecharmos então esta nossa exploração, como é que um contrato de trabalho pode terminar? Já percebemos que a lei valoriza a estabilidade, por isso não deve ser assim tão simples despedir alguém, certo? Exatamente. A estabilidade no emprego é um princípio base, está lá na lei. Um contrato pode terminar de algumas formas principais. Pode caducar, quer dizer, terminar por uma razão externa, que não depende da vontade direta das partes. Como por exemplo? Por exemplo, a morte do trabalhador, infelizmente, ou a sua reforma por velhice, ou uma incapacidade permanente que o impeça de trabalhar por muito tempo, ou mesmo a falência da empresa que o obriga a fechar portas. Nessas situações, o contrato caduca. Depois, pode terminar por revogação. Isto é, simplesmente um acordo mútuo entre o empregador e o trabalhador para pôr fim à relação. Ambos concordam em terminar. Ok, amigavelmente. Sim. E pode terminar por resolução, que é quando uma das partes decide terminar unilateralmente. Se for o trabalhador a fazê-lo, admitir-se, pode ser com ou sem justa causa, o que afeta depois os direitos à indemnização e outros. Agora, se for o empregador a despedir, a lei exige sempre uma justa causa. E isto é crucial. E o que é essa justa causa? Essa justa causa pode ser subjetiva, ou seja, baseada numa falta disciplinar grave do trabalhador. Coisas como faltas repetidas e injustificadas, desobediência grave, violação de segredos da empresa, ofensas graves. Ou pode ser objetiva, baseada em razões económicas, tecnológicas ou estruturais da própria empresa que tornem aquele posto de trabalho insustentável. Neste último caso, os procedimentos são muito rigorosos, especialmente se afetar vários trabalhadores ao mesmo tempo, o chamado despedimento coletivo. Envolve consultas, comunicações às autoridades e, claro, compensações financeiras para os trabalhadores dispensados. A fasquia para o despedimento por iniciativa do empregador é de facto alta. Então, o que significa tudo isto? O que é que retiramos desta análise? Qual é a grande fotografia desta Lei Geral do Trabalho angolana? Bem, recapitulando um pouco, estamos perante um quadro legal que é bastante detalhado, que tenta regular quase todos os aspectos da relação laboral em Angola. Desde como um contrato nasce, como vimos, passando pelos direitos e deveres de cada lado, as condições de trabalho, horas, descanso, férias, salário, até às formas como pode terminar. Vimos que há uma clara preocupação em proteger grupos considerados mais vulneráveis, como as grávidas, os menores, pessoas com capacidade reduzida. Uhum.
E notamos a tentativa de regular tanto as formas mais tradicionais de trabalho, como as mais recentes, como o teletrabalho ou o trabalho doméstico que mencionamos, e aquele ponto central, a necessidade de justificar muito bem os contratos a termo e principalmente os despedimentos, é um pilar desta lei, sem dúvida. O que é fascinante aqui é observar esta tentativa constante de equilibrar princípios universais de proteção laboral, que vemos em muitos países, com a realidade económica e social específica de Angola. A lei parece querer ser moderna, abrangente, protetora, mas também, de alguma forma, reconhecer que as empresas precisam de alguma flexibilidade para operar e, esperemos, crescer. Precisamente. E isso, se calhar, deixa-nos com uma questão para pensar, não é? A lei, no papel, estabelece este equilíbrio que parece complexo. Mas como é que isto se traduz na prática, no dia-a-dia das empresas e dos trabalhadores angolanos? Será que a aplicação real desta lei consegue conciliar eficazmente a proteção social com o dinamismo económico que o país precisa? E mais, num mundo onde o trabalho muda tão depressa, impulsionado pela tecnologia, novos modelos de negócio, será que esta legislação consegue manter-se relevante? Consegue acompanhar o ritmo? É algo que, pronto, só o tempo e a observação atenta da realidade no terreno poderão responder. Fica a reflexão.